Oi, pessoal. Bom, estamos aqui nos nossos preparativos já para a nossa live de hoje. Então a gente tem pela primeira vez uma área externa aqui na loja da Yamamura, aqui na Consolação. Estamos com esse fim de dia lindo, lindo, lindo. Não podíamos escolher um cenário melhor para falar de paisagismo, né? Então eu estou esperando agora o nosso convidado de hoje entrar para a gente começar a nossa conversa. O paisagista Luciano Zanardo. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Danilo, assessor de comunicação da Yamamura. E aí a gente está, se eu não me engano, na nossa quarta live ou nossa quinta live já. Então sempre que vocês tiverem, inclusive, sugestões de lives, pessoal, de quem a gente traz, de que assuntos que a gente pode trazer aqui, por favor, escrevam pra gente e aceitamos sugestões aí. Tá bom? O Luciano acabou de entrar, vamos lá. Vamos ver se deu tudo certo. Ó, deu tudo certo, Lu. Deu tudo certo. Tudo bem, Danilo? Tudo bem. Deixa eu me posicionar um pouquinho para trás. Aí, agora eu acho que está melhor. Todo mundo vendo a gente inteiro. Perfeito. Bom, pessoal, eu queria agradecer quem entrou aí para já nos prestigiar. Para nós é um orgulho sempre trazer aqui bastante informação nas nossas lives. Bom, Yamamura tem 4 endereços no estado de São Paulo. A gente está aqui na loja da Consolação. Eu estou sem máscara porque eu estou num lugar aqui sozinho. Então fica mais fácil também falar com vocês entenderem certinho. E a nossa ideia hoje é falar de áreas externas, jardins, e também falar, obviamente, do jardim dentro de casa. E a gente convidou o Luciano Zanardo, que é um paisagista, que já fez Casa Cor, super especializado aí. E, Lu, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes de ter você aqui. Um especialista de um assunto que assim, a gente dentro de casa agora, cada vez mais, vem percebido que realmente planta faz toda a diferença no ambiente, né, Lu? Com certeza. Danilo, primeiramente eu quero agradecer o convite da Yamamura. Muito feliz, muito honrado. O seu convite também, estou muito feliz. E agradecer a participação de todo mundo, que hoje vai ser um bate-papo muito bacana. Perfeito. A respeito muito disso bom. tudo. Ô, Lu, conta um pouquinho de você, qual que é a sua formação, qual que é a sua especialização, o que você fez? Certo. Vamos lá, então. Eu sou do interior de São Paulo, sou de Bauru, e a minha formação vem da biologia e especialização em paisagismo. A minha especialização eu fiz aqui em São Paulo, né? Paisagismo. Passei um tempo também por designer de interiores na Escola Pan-Americana de Artes, um período, né? Mas foi muito bacana para adquirir outros conhecimentos, né? Que hoje eu digo a respeito do paisagismo. O paisagismo hoje é muito complexo, né? Quando você pensa em projetar um jardim, você tem que avaliar a complexidade de implantação disso tudo, né? Às vezes você pega um projeto que a casa está construindo e o seu entorno não existe absolutamente nada. Então, entra aí toda a complexidade do paisagismo. Principalmente no projeto de uma casa, né? Se a gente está falando de um projeto de uma casa, o paisagismo tem que nascer junto com a arquitetura, né, Lu? Exatamente, caminha-se junto, paisagismo e arquitetura, até mesmo quando o arquiteto está projetando, você tem que analisar o estilo de arquitetura que está sendo colocado nesse projeto, né? E também tem as expectativas do seu cliente, né? Então, o cliente, quando é um casal, e sempre superar essas expectativas, né? Hoje, nesse momento que nós vivemos, então a procura está sendo muito grande, né? E a iluminação também é um projeto que está em conjunto, junto com a arquitetura e junto com o paisagismo, né? Exatamente. Você tem que contemplar no projeto de paisagismo a irrigação, iluminação e todo o tratamento daquele solo que será implantado a vegetação, né? Com certeza. Perfeito. São os 3 pilares. Perfeito. Então, eu queria começar perguntando para você qual que é o primeiro passo? Como que a gente escolhe a planta que a gente vai ter dentro de casa, Lu?
Certo. O primeiro passo é o seguinte, é você visualizar o ambiente que você encontra, a sua casa, o seu apartamento, e avaliar em qual ambiente você tem mais luminosidade, né? Geralmente moramos em apartamentos aqui em São Paulo, né? Então a gente tem que avaliar essa questão de luminosidade. Talvez não tenha essa luminosidade suficiente, um período de sol, de manhã ou à tarde, então a gente vai ter um ambiente de sombra, e nesse ambiente de sombra, a gente vai ter que escolher as espécies certas, né, para você montar ali um paisagismo interno, um paisagismo em vasos, né? Mas Perfeito. caso você mas caso você tenha aí nesse ambiente uma sacada com luminosidade, aí a gente pode trabalhar com outras espécies de sol também. Perfeito. Hoje tem muita gente que sempre costuma pedir plantas fáceis de cuidar, né? Que pedem pouca água, que pedem, né, pouca adubação. O que você sugere nesses casos? O que você sugere para as pessoas, Lu? Olha, vamos lá. Quando a gente fala em cuidar de um jardim, a gente tem que ver se a gente tem essa vontade também, né? Então, por exemplo, a pessoa, o cliente quer um jardim que ele não tem tempo de cuidar, né? E também na correria do dia a dia. Então, qual a opção, né? Para deixar também de acordo, em harmonia com o ambiente que você convive, com a arquitetura, com a decoração, você pode contemplar, de repente, um jardim árido, né, que é uma composição com cactos, fica maravilhoso para uma arquitetura contemporânea. Eu já fiz alguns trabalhos contemplando cactos, né, jardim árido, e ficou fantástico. Aí, a manutenção de um jardim como esse, por exemplo, a rega é uma vez ao mês e a Que adubação bom, também. que Então é bom. muito prático, né? É prático e bonito, né? Também. Agora, por exemplo, a gente tem outras opções. Por exemplo, hoje é uma grande tendência, a tendência hoje no paisagismo interno, a urban jungle, que é uma floresta urbana que você tem dentro de casa, né? Então é uma composição com vegetação, geralmente quando é uma área mais sombreada, é uma composição com folhagens, espécies que são resistentes a esse ambiente de sombra, né? Então, a gente trabalha aí com uma composição em vasos, vasos vietnamitas que a gente tem, cimento aramado polido, enfim, tem uma infinidade de materiais que dá para compor esse espaço, né, esse E ambiente. isso é muito E bacana, porque quando você isso, monta um jardim em vasos em casa, você consegue até brincar, puxar esse vaso para cá, para lá. exatamente. Você tem essa autonomia de brincar com isso, né? Exatamente, exatamente. Então, ter essa facilidade também, né? Essa composição geralmente tem rodízio para você manusear, tirar do espaço, limpar, né? E tudo mais. Então, tem. Tem gente citando o seu conceito de paisagismo da casa cor. Conta pra gente um pouco, foi a última edição que você participou, que foi o ano passado. Esse ano não tivemos Casa Cor, né? Conta pra gente que é justamente essa coisa do cuidado, né? De fáceis de cuidar. Conta pra gente, Lu. Para mim foi uma honra, né? Eu recebi um convite do meu amigo Olegário de Sá para participar com ele na Casa Cor 2019. Ele assinou um ambiente da Cozy House, um ambiente fantástico, e eu criei o entorno desse ambiente, né? O projeto, ele pedia um paisagismo minimalista, né? Ao mesmo tempo contemporâneo, e, e eu segui o tema da Casa Cor, né? Que foi Planeta Casa, que os pilares eram a sustentabilidade, a tecnologia e o afeto, né? Então, a partir daí, eu criei o Jardim dos Dragoeiros, que foi, para mim, um presente, né? Eu contemplei o conceito do xeropaisagismo, que é a utilização de espécies xerófitas, que não são apenas cactos, né? Eu trouxe os dragoeiros, que é a Dracena draco, e é uma planta escultural maravilhosa. Então, foi exatamente nesse conceito de paisagismo, que é o xeropaisagismo, que todo mundo me perguntava, é uma tendência? Não,
A gente aplica hoje isso em projetos, né? Porque ele tem um pouco dessa resistência, como os cactos, né? Pedindo menos Exatamente, água, pedindo exatamente, menos cuidado, né? exatamente. Então, eu já passei por períodos, por exemplo, de crise hídrica, não sei se você se lembra, alguns anos atrás, e eu estava em implantação de projeto, um projeto que ia demandar água, né? E no condomínio estava com uma escassez de água, e eu mudei completamente o projeto utilizando o xeropaisagismo. Muito bacana, Então, muito e bacana. isso foi há anos atrás, né? Não é uma tendência, eu acho que, na medida do possível, se conversar com a arquitetura da casa, a aplicação desse conceito é fantástica, né? E foi isso, o Jardim dos Dragoeiros foi um presente, né? E aí, do xeropaisagismo, eu queria pular por uma coisa que um assunto que todo mundo fala, que são as frutíferas. Dá para a gente ter Maravilha. frutífera em casa? Com certeza, com certeza. Lembrando que a gente tem que observar uma coisa muito importante, que é luminosidade. Tem que ter pelo menos um período de sol, né? Então, se você tem uma varanda, esse período de manhã ou à tarde, bate o sol, aí você pode cultivar uma frutífera. Então, jabuticaba, pitanga, os limões, as cítricas, né? Tem um exemplo de cítrica muito legal, que é a laranjinha quinquã, que ela é uma pequena, é uma delícia. E isso atrai pássaros, é um cultivo, né? É uma terapia cuidar, né? Sem E dúvida, sem mais dúvida. demanda aí um período de sol, né? E Se as você tiver. frutíferas, elas pedem muito espaço, Lu? Como que é? Eu posso ter em vaso menor num apartamento, por exemplo? Com certeza, com certeza. Hoje, a espécie que você utiliza no jardim, onde você tem uma grande área, principalmente jabuticabeira, que fica enorme, gigante, né? A gente tem as jabuticabeiras para vasos, né? Que são as hídricas, né? Então, desculpa, as híbridas. E o cultivo dela em vasos é fantástico, ela frutifica e atrai pássaros, enfim. Pitanga, né? As cítricas que eu vou citar, limão siciliano, laranja quinquã, as mexericas. Então dá para fazer essa brincadeira. Fica muito E o que, legal. que é? E a rega tem que ser o quê? Diária, adubação mensal? Como que é isso? Sim, a frutífera demanda cuidado diário, ou seja, rega diária, principalmente a jabuticabeira, você tem que regar diariamente. Ela é sensível, então ela gosta de sol, ela gosta de água, né? Essa é a mais demanda mais cuidado, né? Ô, Mas tem Lu, as... tem alguém chamado Meneghella que está falando que a varanda, que passou a amar a varanda e frequentar mais a varanda depois de um projeto que você fez. Ah, sim. Obrigado, obrigado, Rô, obrigado, meu amigo. Realmente, esse é um projeto que eu fiz no interior de São Paulo, em Bauru, né? E onde eu contemplei exatamente o paisagismo em vasos. E ficou fantástico, né? E foi super bacana realizar esse projeto. Nossa, com certeza. Muito bom, muito bom. Lu, para quem tem um lugar com pouco sol, tem Certo. alguma planta que suporte? Tem hoje muitos apartamentos, muitas casas que de repente não pega sol muito tempo. O que você sugere? Então, eu aplicaria novamente a Urban Jungle, né, com uma composição de folhagens e sombra, tais como, por exemplo, a conhecida Comigo Ninguém Pode. Eu tenho uma aqui atrás de mim, ó. Eu tenho ela Ótimo, gigante ótimo. e está numa Urban Jungle, que é uma área de sombra também aqui em casa, que eu contemplei. Comigo Ninguém Pode, Costela de Adão, Palmeira Chamaedória, que é uma palmeira de sombra, a adaptação é fantástica, fica muito harmônico. Muito bom. E pacovás, algumas espécies de samambaias também. Então, é ideal para a área de sombra. E você monta essa composição, que é uma tendência, que são as urban jungles, e fica maravilhoso. Ó, Renata Batóquio, né, vamos ver se é assim mesmo que fala, tá pedindo Renata, dicas de planta para dentro de casa. Fala mais opa, algumas plantas que se dão bem dentro de casa. Lírio da Paz também se dá bem dentro de casa, Lu? opa, eu vou citar um monte aqui de espécies aqui, que dá para você colocar dentro de casa, né? Desde um pequeno vaso, para não ter espaço, não posso ter planta? Pode ter sim, né? Tem uma espécie muito legal que eu tenho aqui em casa que chama jiboia,
com folha variegata. E a adaptação dela para a área de sombra é fantástica, fica muito E ela é linda. resistente, né, Lu? Ela é bem resistente. Extremamente resistente. E, por exemplo, espada de São Jorge. A espada de São Jorge também é muito bonita. E Ó, o também... Felipe Ramos está falando que ama Pacová. Opa, Pacová é demais. Uma composição aí de Urban Jungle fica fantástico. Eu tenho em casa também. Tá Em vendo? qualquer ambiente aqui em casa tem muita vegetação. Muito Mas bom. vamos lá. Lírio da Paz, tem o lírio gigante, que é uma folha maior, uma floração maior, fica muito bacana num vaso grande. As amiocucas é uma folhagem, né? Que ela é mais dura, a folha, e a durabilidade com o ambiente de sombra é maior também e é extremamente ornamental. Ô Lu, eu vejo muita gente querendo ter, ou tem, pata de elefante dentro de casa. Ela é fácil? Dá para ter fácil? Olha, para dentro de casa, numa área de sombra, não. Eu indico para sol também, que é uma espécie também xerófita, né? Ela acumula naquela raiz arredondada, ali ela tem um acúmulo de água, né? Então, e ambiente de sombra é sempre mais úmido, né? Retém mais água, mais umidade, né? Então, indico para a área de sol. Área de sol. Tá. Eu queria fazer uma pergunta que chegou aqui, que é qual o poder das plantas dentro de casa? Tem gente falando que planta purifica os ambientes. Isso é verdade? Puxa, olha, esse é um assunto muito legal, muito bacana e exato, né? Plantas dentro de casa têm esse poder de purificação, né? A NASA realizou esse estudo durante 15 anos e contemplou 19 espécies, né? De plantas para ambientes internos, que tem a função de o quê? Absorver as partículas, né? Que saem de produtos de limpeza, que poluem o ar, né? Por exemplo, uma delas, né, dessas 19, tem o antúrio, né, que absorve a amônia, tem a jiboia que eu citei, que legal. A amônia é de produto de limpeza. A jiboia, ela absorve o benzeno, que é também produto de limpeza, tinta. Então, cada uma com sua função. Espada de São Jorge, né, eu gosto muito de citá-la, porque ela purifica muito o ar. Muito extremamente. É muito legal. É legal você tê-la sempre em casa, tanto na entrada, dentro de casa. Lírio da Paz também, fumaça de cigarro. Ele também absorve. Lu, o Cris da It Home tá mandando um abraço. Opa, um abraço, Cris. Ó, a Silvia Prata está elogiando o seu trabalho. Obrigado, Silvia. Aí a gente tem aqui uma dúvida da Silvia, Davi, sobre se pode ter coqueiro dentro de casa. Pode ter. Coqueiro da Bahia, não. Mas pode ter uma palmeira de sombra. Uma palmeira e tem de esse sombra. mesmo desenho que tem o coqueiro, né? Isso, exatamente. A palmeira chamaridória é uma delas, né? Tem o palmito jussara, se você tiver um pé direito alto, né? Ele gosta de área de sombra, você pode fazer uma composição legal também. A gente já vai entrar. A Isabela Cavalete está perguntando sobre iluminação que não prejudique as plantas, com iluminação com luminosidade forte. Daqui a pouco, Isabela, nós vamos entrar na parte de iluminação. Aí a gente já fala, já vamos tentar responder aí sua pergunta, tá bom? Um beijo, Isa. E, bom, vamos lá. Eu queria colocar aqui uma foto, certo, que é justamente de um assunto que a gente vai entrar agora, que é a parede verde, né? Perfeito. Tem muita gente querendo parede verde, né? E como que a gente pode pensar nisso? Por onde? E já conta um pouco a história. É um apartamento aqui, né? Exatamente. Esse é um apartamento. Ele foi assinado pela Maíra Lopes, arquiteta, e o pedido foi... esse centro como se fala? É um pilar que tem ali? É um pilar, isso. Tá. Desculpa, esqueci o termo. É um pilar central, né? E o pedido foi, vamos criar um jardim vertical envolvendo esse pilar. Foi um desafio. A estrutura teria que ser uma estrutura leve, né?
Eu utilizo estrutura modular de cerâmica, geralmente em área externa, e eu procuro sempre utilizar uma estrutura mais leve quando tem aí um vertical dentro de casa ou na varanda. E essa Tá. foi uma opção que Aqui eu você fiz. misturou, eu vejo vários tons de verde, eu vejo folhas Isso, de tamanhos diferentes. Essa é a brincadeira? Você faz um desenho mesmo nesse pilar? exatamente. Aí é um desenho bem orgânico, né? Eu fiz uma composição aí com peperônias, que fica na parte de baixo. Esse centro mais avermelhado é uma planta chamada lambari roxo. Não, desculpa, Tradescantia. Tá. Inclusive tem até uma floração rosa bem delicada. E na parte de cima tem algumas samambaias menores. Entra novamente uma composição com a mesma que estava embaixo, formando no entorno do pilar todo esse desenho orgânico. Ficou muito bacana. E essa estrutura é uma estrutura estrutura modular plástica, de plástico reciclado, muito leve, muito fácil a instalação, bem eficiente e contempla já a irrigação em todo o entorno do jardim. Muito bom, Né? muito bom. Ótimo. Eu vou colocar mais uma foto aqui, que é de novo uma parede verde aí, né? A parede verde. Esse projeto ficou maravilhoso. Quem assina esse projeto é o Olegário de Sá. Aí é uma varanda onde tem uma área de estar super bacana. Ao fundo eu contemplei uma urban jungle, né, com vasos, ali ficus liratas, estrelites augusta, e no centro, que é um dos destaques dessa varanda, esse jardim vertical. Que bacana. Utilizei também a estrutura modular plástica, né, que tem proteção UV, é reciclado. É sempre importante você ter a oportunidade de utilizar material reciclado em projeto, né? Muito bom, Isso, muito bom. isso é bom para o meio ambiente. Então, quando possível, eu utilizo sim. Ô, Lu, tem uma pergunta aqui chegando da Daniela Rocha, que ela certo? pergunta numa área que de meditação e yoga, hoje está muito em alta, a gente tem que ter esses espaços em casa. Que tipo de planta você costuma sugerir? E ela pergunta também de iluminação, que aí a gente pode puxar aqui um pouquinho. Que plantas que você sugere? Bem, para uma área assim de relaxar, eu acho que se você tiver nessa área de relaxar uma área permeável, né, que você possa fazer um jardim interno de sombra ao sol, né, eu acho que o estilo tropical ele entra com tudo, né? Certo. Eu sou um fã do estilo tropical porque a gente tem uma diversidade de vegetação aqui no Brasil assim fantástica, não tem nenhum outro país. Então, utilizar o paisagismo tropical, com um pouco de água, uma fonte, aí com uma Bacana. iluminação, focando vegetação, Muito o bom. espelho d'água, então fica fantástico, né? Olha, uma dica dos especialistas da Yamamura, viu, Daniela, é sempre usar um branco quente. Esse branco quente, ele traz uma sensação de conforto, uma sensação de aconchego melhor. Então, para um espaço como esse, que você tem que ter esse acolhimento, trabalhar com a iluminação branco quente é o ideal, tá? Então, da parte de iluminação. Muito bom. Eu queria agora te perguntar, Lu, sobre rega automática, porque nas paredes verdes a gente precisa dessa rega automática, né? Exatamente. É caro, vale investir nisso? Com certeza, com certeza. Quando a gente fala de irrigação, é economia, é sustentabilidade. Então, quando você projeta, contempla um jardim vertical em um ambiente, já está no pacote a irrigação, né? Uma irrigação automatizada por gotejamento, onde tem aqui uma economia de água, né? Então, e são alguns segundos, dependendo da espécie que você coloca no vertical, ela vai precisar de menos água, outras mais. Então, tem como fazer essa automação na irrigação. Bom, muito bom. Mandando aqui um abraço para o Henrique Freneda, que está aqui nos vendo Opa! também. Um abraço, Henrique. E temos uma pergunta aqui do bambuzinho. É assim mesmo que fala? Bambuzinho fica bom em ambiente fechado? Bambuzinho, a não ser que seja aquele bambuzinho da sorte, que você enraiza e coloca em água, né? Aquele é
pau para toda obra. Dá para você fazer um arranjo maravilhoso, com altura. O bambu da sorte que enraiza na água, a adaptação é ótima. Agora tem aqueles outros bambus, tipo bambu moçô e tudo mais, bambu negro. Esse necessita de muito sol. São espécies delicadas. Muito sol para desenvolver. Né? Tá. Então, Lu, dá pra gente ter planta em banheiro e quarto? Estão perguntando aqui, dá para ter? Opa, com certeza. Em todo ambiente da casa dá para colocar vegetação. No banheiro, por exemplo, vou citar aqui o antúrio. O antúrio vai muito bem, né? E ele já faz também a absorção de poluentes, né? O banheiro tem muito produto de limpeza, então já ajuda nessa absorção. As jiboias também. Samambaia, a samambaia também é fantástica para quarto. Espada de São Jorge também Que bacana. é fantástico. Também tem todo esse estudo de absorver os poluentes do ambiente interno e que ajuda na saúde, né, do morador, com certeza. Bom, chegou uma pergunta aqui que, obviamente, elas não iam ficar de fora, que são as hortas. Né? Nesse momento que a gente está olhando mais, né, saúde, tentando manter, né, a sanidade, né, também a cabeça, a alma, cuidar, né, do corpo, as hortas aí que justamente são as coisas que você, né, planta em casa. Que dica que você dá para quem quer ter uma horta dentro de casa, Lu? Olha, a horta, ela é um item muito solicitado hoje nos projetos, né? Tanto projeto em apartamento quanto projeto residencial. É um dos itens. Horta, um exemplo que eu vou citar, em apartamento você pode trabalhar com vasos, né? Lembrando que é sempre ervas, né, que a gente vai cultivar, né? Então, manjericão verde, manjericão roxo, salsinha, cebolinha, alecrim. Então, isso tudo dá para você cultivar em vasos maiores ou menores, mas perto do sol. Tem que receber um período de sol e também regar diariamente. Então, esse é o cuidado. Sempre, ou seja, a horta não é para quem quer ter alguma coisa que não precisa de cuidado, não vai dar para ter horta, certo? Não. Horta é o objetivo de você consumir. Né? Tem interação, inclusive, né? Ela pede essa interação, né? Interação. Então, você colher, você fazer a poda, desenvolver novamente. A horta em folhas já é mais... você tem que fazer uma reposição sempre, né? Então, por exemplo, alface, você colher... A Eliane está falando que a salsinha não vai para frente nunca. O que ela está fazendo de errado? Ixi, tem que ver se está perto do sol, né? E ter esse cuidado com a irrigação também. No geral, as ervas elas precisam desse período de sol. Quanto mais sol, melhor, né? Água demais mata a horta também, Lu? Oi? Água demais, se eu colocar água demais, pode matar? Olha, na medida certa. Na medida certa, você não pode encharcar isso, né? Você tem que fazer uma rega que deixe o substrato úmido para que ela possa desenvolver. Tá. O Henrique está perguntando se dá para ter temperos em jardim vertical. Olha, dá. Eu já fiz um vertical com temperos. Lembrando que, até deixei isso bem... quando o cliente me solicitou, eu disse, olha, a reposição ela é mensal, né? Porque é um cultivo de consumo, então você vai... A beleza é bonito quando você deixa o manjericão, o alecrim desenvolvendo e tal, mas você vai colhendo e vai perdendo a beleza, né? Então, tem essa reposição que deve ser feita, né? Sempre. Tá. Ô, Lu, e para quem mora em casa, que quer ter um pequeno jardim ou quer ter um jardim maior, que dica que você dá? O que você sugere para cultivar aí nessa casa? Então, vamos começar então com um exemplo de um jardim grande, né? Perfeito. Então, hoje, por exemplo, um jardim grande que você tem um jardim de boas-vindas, que é na entrada, né? Ali você tem um espaço suficiente para criar um paisagismo de impacto.
Aí Tá. você vai escolher o estilo de acordo com a arquitetura. Por exemplo, de repente, eu já peguei projeto muito clássico e que eu contemplei o paisagismo clássico, né? Isso vai da arquitetura, da personalidade do cliente também. E eu adoro fazer todos os estilos de jardins, né? Eu tenho o meu preferido, mas o restante é sempre um desafio e eu amo o desafio, né? Mas se você tiver uma área grande, então um jardim de boas-vindas, um jardim da piscina que você vai contemplar de acordo com o estilo também, você vai ter provavelmente um fireplace, que é uma área de fogo de chão, e que você pode ter ali Uma também. espécie de lareira na área externa, que é uma coisa Exatamente, exatamente. gostosa, né? Pode colocar um paisagismo lindo no entorno também. Aí, o que eu estou fazendo muito em E projeto? gramado? As pessoas têm tido gostam de gramado, gostam de ter essas áreas em casa? Como que é, Lu? Bastante, bastante. Um bom gramado para deitar no gramado, o pessoal gosta, gosta. E vem aí as áreas de cultivo, que são os pomares e bosques, Ai, né? que delícia, que Então delícia. você vai ter horta, você vai ter um fogo de chão, você vai ter um pomar para você colher as frutas para consumo, você vai ter um bosque com árvores nativas, né? Que entra aí esse quesito de trazer a vegetação Aqui, nativa esse brasileira. projeto que eu vou colocar agora é um apartamento, não é uma casa, né? Exato. Essa é uma cobertura no 24º andar e nesse ângulo aí da foto é um vertical, né, que fica na área gourmet, pega um pouco a área sombra e um pouco, a outra metade, área sol, e aí eu trabalhei com algumas espécies de sombra e sol, né? Essa estrutura é uma estrutura fixa, em cerâmica, leve, né? Tá, E tem um sistema de irrigação também, contempla o sistema de irrigação. tá. Então tem essa praticidade toda, Ô, né? Lu, como que você costuma trabalhar e especificar luminária para jardim? Olha, eu costumo especificar junto com os meus parceiros. Aliás, a Yamamura é uma dessas parceiras, né? Muito feliz com a parceria. E eu deixo, né, de acordo com o projeto paisagístico, a gente vai fazendo as escolhas, a especificação juntos, né? Vai trocando essa ideia, o que coloca aqui, o que coloca ali, é isso, né? Exatamente, o que tem disponível, o que tem de novidade, o que tem, principalmente economia, né? A gente tem que procurar economia também no jardim, um consumo menor de energia, É né? verdade, verdade. Pessoal, eu queria complementar aqui uma dica dos especialistas da Yamamura, que é na hora de você, para jardim aberto, você dá preferência aos produtos com índice de proteção, que é o IP, que para áreas externas precisa ser um número com final 5, ou seja, IP65, para que sejam resistentes e aguentem, por exemplo, jatos de água, tá? E além disso, quando você for brincar um pouco com as alturas das plantas, é importante que essa iluminação que você for escolher, você saiba qual é o foco, essa iluminação vai chegar até que altura. Porque a gente, às vezes, né, Lu, tem umas árvores com copas altas. Então, essa iluminação precisa chegar até lá, certo? Exatamente, essa é a iluminação uplight, né? Que para iluminar as copas das árvores, das palmeiras, que o jardim ele tem uma transformação à noite, né, Danilo? Exatamente. Ele vira É, praticamente outro, né? praticamente, e aí tem toda essa beleza, né? Do foco de luz, da sombra, né? Dos matizes, das cores. É fantástico essa transformação. E outra dica bacana, pessoal, é que assim, sempre dá uma preferência também para temperatura de cor branco, quente ou âmbar. Que, de novo, a gente consegue ter uma luz mais gostosa, ter uma luz que distorce menos e mantém aí esse clima gostoso no jardim. Que também as pessoas pedem isso, né, Lu? À noite tem que ter esse clima gostoso, né? Sim, com certeza. Como eu disse para você, essa transformação, né, da iluminação natural, que é a que acontece durante o dia, e a iluminação artificial à noite, que Muito aí bom. mostra toda a sua beleza, né? E o que você indica, quando a gente fala de iluminação, o que você indica
para iluminar as plantas dentro e fora de casa? O que você costuma usar? Olha, dentro de casa, quando existe um paisagismo, quando a gente não tem área permeável, a gente utiliza vasos, eu escolho, né, as LEDs com os espetos menores, né, Tá. justamente para ter um foco bacana, não Suave, né? suave, né, e geralmente para vasos. Agora, Tá. jardins no geral, eu utilizo os embutidos para fazer essa iluminação uplight nas copas das árvores O que a e das gente tem copas. aqui nesse projeto, Lu? Olha, esse projeto é incrível, né? Muito feliz em realizá-lo. Aí é uma entrada de acesso, aí é uma alameda de palmeiras carpentárias, né? Onde ela tem um destaque com iluminação, compondo com ipês rosas e dracenas vermelhas e guaimbês. O que você usou Durante o de dia, opção de iluminação aí? eu utilizei os embutidos, né, para dar essa iluminação com LED, com essa iluminação uplight, né, para destacar a Copa das Palmeiras. Então, a Eu noite vi que ficou então você linda. tem uma iluminação basicamente focada nessas palmeiras, né? Exatamente, Tá, exatamente. tá. Não aparece nessa foto, mas a gente tem uma iluminação com espeto para os maciços, né? Então também dá uma área. Como que você, o acesso ao jardim, o que que você costuma usar? Que tipo de iluminação que você usa para dar acesso ao jardim? Sim. Eu utilizo balizadores, né? Tá. Então, então fica muito legal. Você pode fazer um balizamento não contínuo, mas espaçado, né? Para ficar mais discreto, mais suave a iluminação. Depende também da abertura do foco que essa iluminação faz no caminho, que fica super harmônico. Então, os espetos, os embutidos, os balizadores, todos fazem essa função de iluminar o jardim, deixar ele mais lindo, né? Perfeito. A Daniela está pedindo as diferenças de iluminação, que gera muita dúvida nos clientes. Né? Eu acho que assim, Daniela, assim, resumidamente, a gente tem aí vários tipos de iluminação, né? Temos iluminação aí de área externa, desde que quando você, né, de sinalização, como o Lu está falando, você tem as luminárias que ajudam, são focos direcionados que você consegue, né, iluminar melhor aí uma planta, por exemplo, né? Então a gente tem luzes mais direcionadas, né? Tem as luzes com foco mais aberto para iluminação geral também. Então é importante, Daniela, você realmente está lembrando aqui sempre o cliente lembrar que ele precisa da ajuda do arquiteto especificando, né? Desenvolvendo a arquitetura do ambiente, o paisagista entrando com a parte das plantas, da humanização desse espaço, e o especialista de iluminação indicando quais são as luminárias e quais são as especificações. Porque de caso em caso, cada caso pede uma situação diferente de luminária, né? Então é importante que esse cliente tenha todo esse portfólio de profissionais aí ajudando nesse momento, não fazer sozinho, porque muitas vezes você pode errar. Né? Uma iluminação mal feita, por exemplo, você vai acabar direcionar uma luz para o rosto, aí você está andando no jardim, em vez de você ver a planta, a luz está batendo na sua cara e você não sabe exatamente onde você errou. Certo, Lu? São erros comuns que as pessoas podem produzir, né? Sim, com certeza, com certeza. Então, iluminação, sempre ter uma empresa com técnicos especializados para te ajudar a especificar, a escolher o produto certo, né? Exato, exato. Exatamente. Por exemplo, a gente tem ambiente externo, você tem várias opções, né? Você vai encontrar bastante aqui na Yamamura. Quando é local protegido, a gente pode usar arandela, plafons com os focos de iluminação mais fechados, direcionado, né? Então, qualquer iluminação fica charmosa quando você insere perto das plantas, né? E consegue valorizar essas plantas. É só tomar cuidado em algumas situações com respingo d'água. Quando tem água, a gente volta a falar um pouco lá do IP, que é aquela proteção que as luminárias precisam ter.
né? Então isso é bem importante. E aí casar todos esses profissionais para fazer um trabalho bacana. Lu, me conta aqui desse projeto que você fez. Ah, sim. Quem assina esse projeto é o meu amigo Henrique Freneda. Que está aqui com a E, gente. um abração, Henrique. E aí você pode observar que tem aí um vaso no canto com uma palmeira chamada pinanga. Não aparece muito na foto, mas tem iluminação com embutido, né, para valorizar mais essa espécie. E na parede são asplênios, né? São 2 quadros de asplênios da fotógrafa Celina Germer. É de um jardim onde ela focou as folhas das espécies e na composição ficou lindo, né? E ali para iluminar esse espaço, você vê que tem um trilho, né? Muito bom. Então é uma iluminação aí que fica muito gostoso, né? Muito Ô, Lu, tranquila para tem cá. uma pergunta se tem veneno para praga como ferrugem ou pó branco nas folhas aí Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Como que você cuida dessas pragas, Lu? Tem algum segredo aí? Olha, geralmente pulgão, né? Isso daí você tem que fazer a retirada manual, mas você pode aplicar, depois dessa limpeza, você pode aplicar um óleo de nim. É um inseticida natural, não vai prejudicar. Na medida do possível, se a gente conseguir não utilizar o químico, é melhor. O óleo de É nim ele melhor, é tá natural, certo. ele faz muito bem o papel. Muito bom. Lu, conta aqui dessa foto. O que a gente tem de planta? Olha, aqui, ó, sutilmente, olha que bacana que é a iluminação, né, Danilo? Então, é uma luminária ali numa cor mais âmbar, né? E é Exatamente. É uma luminária que, inclusive, é aqui da Yamamura, gente. linda, É uma linda, linda, luminária de apoio aí linda, que tem esse visual meio maravilhosa. cromado, muito Exatamente. gostoso. E a lâmpada fica aparecendo. Que planta que a gente tem aí, então, Lu? Então, ali é uma costela de Adão, um vaso grande, e faz parte de uma urban jungle. E você vê como a iluminação em um outro foco deixa a vegetação também ilumina um pouco mais sutil, né? Fica Muito muito bom, bonito. muito bom. Conta aqui desse jardim agora, Lu. Esse jardim é maravilhoso. Eu gosto muito desse projeto. Ele é uma entrada de acesso, né? Tem bem lá ao fundo é a entrada da casa, que leva a casa a uma estrada de aproximadamente 100 metros. E aí tem um paisagismo para essa alameda. É um jardim de boas-vindas, né? Desse Delícia. lado, desse lado é uma composição com 14 palmeiras carpentárias. Nós implantamos ela já com 7 metros de altura, num porte já bem alto. Em frente a elas são mais 13 ipês, um porte de 6 metros, ipês rosa. Né? E depois a gente tem a composição com dracenas vermelhas, com guaimbês. Então, isso é um jardim de boas-vindas. Conforme você vai passando pela estrada, você vai contemplando essa Que paisagem. Né? lindo, que lindo. Ó, para quem perguntou aqui para gente que tipo de luminária, então, para a área externa, então a gente tem os espetos, a gente tem os projetores, os embutidos de solo, os balizadores, sempre com temperatura de branco quente, né, de cor branco quente, para deixar o jardim com um ar mais aconchegante. E aí a gente tem essas maravilhosas opções aí. Deixa eu ver que eu acho que eu tenho mais uma foto aqui, Lu, que é essa daqui. Olha que bonito. Conta pra Tá gente. lindo, né? Olha só, esse é um entardecer. Esse é um projeto, né? Nessa vista a gente tem um pergolado, né? Num pequeno mirante, né? E esse pergolado você observa que tem uma iluminação justamente nessa cor, né? Que você acabou de falar, com LED também, e que deixa o ambiente bem sutil, né? E é um Vamos projeto. aproveitar, Lu, puxar uma pergunta. Desculpa, eu não vou conseguir lembrar o nome da pessoa que fez lá no início, que ela perguntava que tipo de iluminação ela podia usar para as plantas que não prejudicaria as plantas.
vamos falar do LED, porque o LED ele não esquenta, Sim, né, Lu? com certeza. Então, a opção hoje para iluminar, para não prejudicar, né, a vegetação, são as LEDs, né? E quando a gente fala desse cuidado de preservação do jardim com a iluminação, a gente também tem a economia, né? Então, esse tipo de iluminação ela é fantástica. Ou seja, não esquenta a planta, né, Lu? Não esquenta tanto. Não vai prejudicar a fotossíntese, por exemplo, né? Exatamente, não. E assim, e as LEDs você vai ter opção em espetos, em embutidos, né? É, então tem, aí dá para você fazer uma composição bem legal com a Perfeito, iluminação. perfeito. Bom, é muito comum hoje as pessoas investirem em embutidos de solo, por exemplo, mais delicados. Hoje você tem uns embutidos menorzinhos, mais delicados, que você praticamente nem vê, né, Lu? Assim, você vê mais o efeito Exatamente, da iluminação, né? exatamente. Esses embutidos menores, por exemplo, é um pergolado, né? Mas ele tem embutidos na parte do deck, né? Então, também serve como balizamento de caminho, também que fica muito bacana na madeira, no deck, né? Fica Ô, Lu, legal. dá para usar também fita de LED para valorizar degrau de área externa? Você costuma usar também isso? Olha, eu utilizei já a fita de LED para iluminação de espelho d'água, que ficou muito bacana. Tá. Logicamente, você procura sempre aquelas esconder essa fita, né? Fazer de uma forma que fique sutil, apenas a iluminação, que não apareça a fita. E em degrau também pode ser colocado, quando tem o degrau um pouquinho mais avançado, que você pode colocar embaixo, né? Daquele pequeno avanço para iluminar, para balizar o caminho também. Muito Fica bom. muito Muito... bacana. Ó, então dá, gente, degrau, dá para usar fita de LED e fica super, super bonito. Muito bom. Aí a gente tem. Bom, pessoal, olha que loucura. Lu, voou, né? Nossa live voou, tá chegando ao Nossa, que fim. Dá delícia! para Se pudesse, acreditar, né? aumentava mais o tempo aqui para falar a Ah, que respeito. delícia, que delícia. Não, muito bom. Pessoal, quem tiver mais perguntas, tanto de paisagismo como de iluminação, como sempre a gente tem feito, manda as perguntas para a gente. A gente consegue responder tanto nos stories, a gente responde por direct. Então, assim, a gente está aí com a nossa equipe sempre de olho nessas perguntas. O Lu também é super, super disponível. Então, pode mandar também as perguntas. Pode Estamos aqui à mandar para mim, eu disposição. respondo. Muito bom. Aqui na Yamamura a gente tem toda uma equipe. Então, nas nossas 4 lojas, a gente tem também nosso endereço na internet. As compras também podem acontecer lá. A gente entrega para o Brasil todo. Então, vamos usar. E a gente tem departamento para também tirar essas dúvidas. Que tipo de iluminação para cada lugar, que tipo de lâmpada, porque não é um assunto que é o nosso dia a dia, né, Lu? Então quando você não é técnico, tem essas dúvidas mesmo, é comum, né? É comum e procurar uma empresa especializada, uma empresa idônea, como a Yamamura, que é uma grande parceira. Então, é sempre bom ter esse apoio técnico. Tem uma última pergunta aqui, Lu, que é qual tipo de iluminação em maciços aéreos, que você costuma usar? Você pega um foco mais que chega até mais alto? Como que você Olha, costuma fazer? depende de como é essa iluminação. Vamos trabalhar com a iluminação em refletores, por exemplo, iluminando da copa para baixo, né, dá para trabalhar. Muito bom. Os refletores, eu acho que faz um papel bacana. Né? Tem Bacana. refletores menores de LED, né? E nessa cor branco quente, né? Que fica bem legal e que Lu, destaca de uma eu queria muito que você deixasse aqui seu agradecimento, então, por favor, fale, agradeça, para a gente chegar aí no nosso finalzinho da live. Bem, eu gostaria de agradecer a Yamamura pelo convite. Muito feliz, foi muito bacana estar aqui um pouco com vocês. Danilo, meu grande amigo, obrigado pelo convite também. Foi um prazer estar aqui com você. E eu quero agradecer a participação de todo mundo. Para mim foi uma honra compartilhar um pouquinho, né, com vocês a respeito de paisagismo, iluminação, né?
E a mensagem que eu deixo para todos nesse momento resume-se em 4 palavras, tá? Que é empatia, força, fé e foco. É isso que a gente precisa ter nesse momento. Muito bom. E que vai passar, né? Se Deus quiser, se Deus quiser. Nós temos Pessoal, que fazer a nossa parte. Muito obrigado, Lu. A gente que agradece, em nome da Yamamura, a gente agradece a sua participação. Pessoal, logo, logo a gente está preparando mais lives com mais temas. Deixem também as sugestões de vocês aqui, para que tema que vocês gostariam que a gente trouxesse. E aí, terminando a nossa live, nós vamos subir uma seleção de produtos da Yamamura que o Lu indicou para a gente. Então, exatamente, são os nossos. Então, vamos, depois aqui nos stories vocês vão acompanhar. Nas nossas redes sociais, a gente também vai trazer sempre novidades, informações. E nos stories a gente tem tentado trazer bastante dica aí e produtos. E surgiram sempre coisas para a gente. A gente está sempre aqui disponível. Lu, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado a você. Um beijo e bom restinho de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.